A descrição bíblica mais clara que nós temos de como funciona uma reunião da Assembleia está em 1 Coríntios 14, 26 a 40. E o trecho começa justamente dizendo o que fazer quando nos reunimos. Lá diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Qualquer leitor atento e livre do condicionamento religioso das denominações da cristandade, logo percebe que na passagem não existe um dirigente além do Espírito Santo de Deus. E ninguém está ali olhando para um padre ou um pastor, ou para saber o que fazer, pois é em torno de Cristo, e não de um homem que eles estão ali congregados. Em Mateus 18, 20, o Senhor disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou ao meu nome, ou para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Assim, na passagem que nós lemos, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. A passagem segue dizendo que, tratando-se de profetas, que são os que proferem a palavra de Deus, falem apenas 2 ou 3. Versículo 29 de 1 Coríntios 14. Isso indica que o ministério da palavra em uma reunião da Assembleia ou igreja não está limitado a um homem, os comumente chamados padres ou pastores, e muito menos a pessoas indicadas por esses homens. É o Espírito Santo quem decide e levanta quem trará a palavra, porque somente o Espírito Santo sabe as reais necessidades daquela assembleia ou daquela igreja naquele momento. A passagem continua dizendo em 1 Coríntios 14, e os outros julguem, versículo 29. E ela aponta aí a responsabilidade que a Assembleia tem de julgar tudo o que está sendo falado segundo o padrão que nós temos na palavra de Deus. Se alguém trouxer uma palavra contendo erros doutrinários, ou que venha a tumultuar a ordem, os irmãos podem e devem pedir a essa pessoa que se cale. Embora no mundo religioso você não veja isso acontecer com frequência, e esteja até acostumado com expressões do tipo a igreja do padre fulano ou a igreja do pastor cicrano, a assembleia congregada ao nome do Senhor tem apenas a Jesus no centro, ninguém mais. Sem um homem na direção, todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados, é o que diz o versículo 31 de 1 Coríntios 14. Aí a gente lembra também que esse profetizar não se trata de algum balbuciar extático, em êxtase, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Diz o versículo 32 da mesma passagem. Isso elimina de vez a desculpa de alguém dizer que estava sendo dirigido pelo Espírito Santo e não era capaz de exercer o autocontrole. Não, bobagem. Ninguém deve perder o controle de si mesmo quando ministra a palavra na Assembleia. E a sequência explica: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O apóstolo continua dizendo algo que não estava restrito à Assembleia em Corinto, mas era praticado em todas as igrejas do santo, como diz na própria passagem, de modo coerente com o endereçamento da própria epístola, que é universal. Ela não foi dirigida apenas à igreja de Corinto. E ela também não foi dirigida apenas a uma determinada época. Lá no começo da carta aos Coríntios está escrito: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2. Além de tudo isso, o que mais vemos que era praticado em todas as igrejas dos santos. O que será que nós vemos ali naquela passagem de como deveria ser a ordem ou como congregar? A passagem diz assim agora: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Isso está no plural, não é restrito a Corinto. Caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. 1 Coríntios 14, 34. Embora algumas traduções coloquem vírgula e ponto final após a sentença no versículo 33,
Outras traduções, outras versões, ligam o versículo 33 e 34, como você pode reparar nessas duas versões que eu vou ler agora. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ponto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a lei ordena. 1 Coríntios 14, 33 e 34, essa foi a versão Almeida Revista e Corrigida Fiel. Outra versão diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Ponto. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Essa versão é a Almeida Revista e Atualizada. Tanto uma versão como a outra não trazem problemas quando lemos isso em associação com o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7,17, que é o seguinte: é o que ordeno em todas as igrejas. A passagem deixa claro a ordem para as irmãs não falarem durante as reuniões da Assembleia. Elas, obviamente, cantam junto com os irmãos, porque falar e cantar são coisas diferentes. E elas dizem um amém, depois que algum irmão ora, apenas com isso concordando com o que foi orado e não ministrando algo de si mesmas. Sim, eu conheço todos os argumentos usados para desobedecer esta e muitas outras doutrinas que foram dadas a Paulo. O principal deles, o principal argumento é de que a cultura da época exigia que as mulheres ficassem caladas nas igrejas. Bem, se a cultura fosse a bússola do cristão, então nós deveríamos considerar normais hoje o sexo fora do casamento e a união de casais do mesmo sexo, porque essas são práticas amplamente aceitas na cultura atual. Por que então não dizer que a proibição do sexo fora do casamento, que nós encontramos na Bíblia, ou a proibição da união de casais do mesmo sexo, que nós encontramos também na Bíblia, fosse então relegada só à cultura daquela época? Não. Você também reparou que as irmãs, quando você esteve na reunião, que as irmãs traziam a cabeça coberta por um véu, um lenço, um chapéu. Isso tem a ver com o que é ensinado em 1 Coríntios 11, versículos 1 a 16, que é outra das doutrinas dadas a Paulo e passadas a nós por Paulo, que foi relegado ao esquecimento no século XX. Antes do século XX, as mulheres cristãs obedeciam esse preceito, sim. A cobertura da cabeça também não é por causa da cultura, e fica fácil entender isso perguntando a própria palavra de Deus, fazendo a seguinte pergunta: as mulheres deveriam cobrir a cabeça por causa dos costumes locais, porque algumas tinham sido prostitutas e tiveram a cabeça rapada, ou por que razão? A resposta clara e inequívoca da palavra de Deus, da própria passagem, é por causa dos anjos. 1 Coríntios 11, 10. Ao que me consta, os anjos não estão condicionados à moda e cultura. Portanto, o que valia para os anjos então, há 2000 anos, vale para os anjos hoje. Os mesmos anjos estão aí. Não nasceram anjos novos, não existem anjos nascidos. A passagem mostra também que a cobertura da cabeça, o texto original não traz véu, mas traz cabeça velada, isto é, coberta. Então a passagem diz que a cobertura da cabeça é um sinal de poderio, ou seja, de submissão à cabeça da mulher, que é o varão, ao varão, que é a cabeça da mulher. O varão, por sua vez, não cobre a sua cabeça, e aqui cabelo não conta, como também não conta no caso da mulher. O varão não cobre a cabeça por causa da sua cabeça, que é Cristo. O próprio Senhor também faz parte desta ordem. Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso jamais iria considerar o texto como sendo discriminatório. Porque se fosse discriminatório, nós estaríamos discriminando Cristo como sendo inferior a Deus. Não. Trata-se apenas de uma ordem estabelecida por Deus para essa terra. O apóstolo Paulo finaliza a passagem deixando claro que as coisas que escreve devem ser obedecidas sem discutir, pois são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Portanto, não são mandamentos de Paulo.